Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Seja glorificado para todo sempre o nome do nosso Deus, que pelo seu amor e sua misericórdia, mais tem uma palavra para nossas vidas. Uma palavra de vida, de vitória, de paz, de alegria, de segurança, de força, de ânimo, de vida, para que nós prossigamos firmes, inabaláveis, intocáveis no nome santo de Jesus. Pois é, a palavra que o Espírito Santo me deu hoje para ministrar é o Salmo de número 12. Fala sobre a falsidade do homem e a verdade de Deus. Nós podemos perceber claramente o contraste entre uma coisa e outra. E cabe a cada um de nós parar e analisar como nós estamos diante de um mundo tão caótico, tão mau, como nós estamos diante de tantas pessoas, conforme vamos ler, meditar, estudar, aprender nesse momento. Pessoas de corações dobres, corações maus, como nós estamos? Como é que está a nossa vigilância, a nossa prudência diante desse mundo? Porque nós temos uma tendência a sempre relaxar e achar que todos são bons, que tudo é fácil, que tudo vai resolver, que tudo essa coisa toda, esse romantismo. E Deus, Ele nos chama para que nós possamos refletir como estamos, como devemos ser, o que devemos esperar desse mundo, em quem podemos confiar, como estão os seus relacionamentos. Eu falo em todas as áreas de sua vida. Como estão amizades, colegas, companheirismos, como estão essas pessoas na sua vida? E como está você diante dessas pessoas? Pois é, o Espírito Santo de Deus irá falar conosco, porque entenda, se os tempos são maus, conforme a Bíblia diz, nós temos que tomar uma posição, nós temos que ter muita sabedoria de Deus, porque a sabedoria terrena, a Bíblia diz que ela é diabólica. Mas nós precisamos ter algo que venha do alto, para que nós possamos viver aqui o tempo que Deus tem para nossas vidas, protegidos. Porque se Deus deixou o manual para nós nos guiarmos por Ele, então a nós cabe a função de fazer isso. Vai depender de nós. Deus deixou escrito tudo. Está abertamente, está claro, evidente para nossas vidas. Só que muitas vezes nós agimos imaturamente, agimos com muita emoção, por isso que sofremos, apanhamos tanto, por falta de prudência. Infelizmente é verdade, mas o Senhor, neste momento que você está ouvindo esta palavra vinda da parte dele para a sua vida, Ele vai te alertar. Ele vai fazer com que a emoção fique de lado completamente e que você possa analisar racionalmente a situação, que você possa provar os espíritos, que você possa ser jardim fechado diante de um mundo cruel, que cada dia mais tem menos pessoas de bom coração.
Não precisa nós irmos muito longe. Está aí manifestado totalmente através das mídias, através da nossa convivência, do que a gente vê, do que a gente fica sabendo, do que a gente lê, do que a gente assiste. Então Deus, Ele quer nos chamar a atenção para essa situação, para essa área. Por quê? Por que Deus quer isso? Para nos proteger, para que nós não incorramos em erros e depois virão as consequências. E as consequências sempre são muito sofrimento. Então, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, ele possa achar em você um coração receptivo ao que ele tem a falar. Antes de começar a ministrar, eu quero dizer que há no mundo, glórias a Deus por isso, pessoas boas de coração, pessoas confiáveis, pessoas que têm um íntimo limpo e puro, mas o que Deus quer enfatizar é que não são muitas pessoas assim nesse mundo. Está cada dia menos pessoas assim. Isso que Deus quer falar conosco. Não é que todo mundo é ruim. Há pessoas de bem nesse mundo. Glórias a Deus por elas. Mas nós temos que ter prudência, porque o Espírito Santo é que nos guia a toda a verdade. Então, quem é que nos mostra tudo? É o Espírito Santo. Às vezes, o Espírito Santo está vendo você inocente diante de um relacionamento, de amizade, de coleguismo, etc. Então, o que é que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai começar o reboliço para que você venha a entender o que está acontecendo, que não é aquilo só que você está vendo, tem coisas podres por detrás, tem falsidade, dissimulação, maldade, perversidade, né? Hipocrisia, tem muita crueldade, muitas vezes, tá entendendo? E às vezes a gente diz assim, meu Deus, mas eu não faço mal a ninguém. Pois é. E Jesus fez mal a quem? Para passar o que ele passou. E Pedro e todos os outros homens e mulheres de Deus. E hoje os que a gente vê aí sofrendo, os que são genuínos de Deus, que são também a minoria. O que é que eles estão fazendo para padecer tanto, para sofrer? Amar a Deus sobre todas as coisas, obedecer ao Senhor, se entregar a Ele eternamente como Elias, Moisés e etc. Homens verdadeiramente ilustres, homens confiáveis, homens nos quais Deus confiava. Imagine, é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Nos apresentar pessoas às quais Ele confia. Aí sim nós vamos pisar firme. Não vamos ser enganados nem confundidos por tantas pessoas de coração ruim, podre, mau, perverso e travestidas em uma bondade, em uma pureza, em uma amizade boa. Por isso que Deus, ele é tão bom que ele desce até a sua dimensão para dizer a você, meu servo, minha serva, olha essa palavra de alerta. Tome cuidado. Tome cuidado. Como foi que a serpente enganou Eva? Como foi? Vindo como se fosse algo bom, algo salutar. Não foi isto? Dando conselhos aparentemente bons, mas ali era o próprio Satanás
travestido numa serpente. E é assim exatamente igual hoje em dia. Que Deus possa, no nome santo de Jesus, achar em você um coração disposto a entender o que Ele quer falar e receber e vigiar, porque nunca, jamais o Espírito Santo usa um vaso dele em vão. Há destinatários certos para a palavra de Deus. O Salmo de número 12. A falsidade do homem e a veracidade de Deus. Olha aí. Pois é. Olhe como começa esse salmo. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Meu Deus, é forte demais. É forte. Hoje o Espírito Santo me tocou muito para ministrar essa palavra. É forte. É para mexer com nossas estruturas e nos despertar muitas vezes do sono da indolência. Nós estamos muitas vezes deitados em berço esplêndido, né, como diz o hino do Brasil. Pois é, e temos que despertar deste sono, para que a gente possa entender, né, a profundidade do que Deus fala conosco. Porque como é que vamos, meu Deus, nos livrar de pessoas malignas? Como vamos, se não conhecemos os corações? Mas a Bíblia diz que nada há oculto que não haja de ser revelado. Nada. Deus traz tudo à luz. Se você tem um coração puro e limpo, essa palavra é para você. Deus vai falar contigo. Porque toda pessoa que tem um coração puro e limpo, ela tem uma tendência, uma inclinação a confiar em todo mundo. A achar que todo mundo é igual a ela, com um coração bom, um coração de boa qualidade. E é totalmente o contrário. Davi, ele olhava ao seu redor e via a hipocrisia, a maldade reinando nos corações dos homens. E ele começa esse salmo dizendo: salva-nos, Senhor, ou seja, socorre-nos, livra-nos, Senhor. Você está entendendo? Nós precisamos de livramento dessas pessoas perversas. Ah, mas eu sei me defender, mas Deus conhece tudo, Ele é onisciente. Nós não somos. Não somos, por isso que Ele nos dá a palavra dEle para a gente entender que Ele quer falar conosco, que Ele quer nos mostrar algo. Por isso que essa palavra é uma palavra é um chamado à vigilância. Porque faltam os homens benignos, os homens dispostos a praticarem o bem. Faltam. Tem mais pessoas dispostas à prática do mal. Pois é. Vivemos em um mundo cheio de maldade, de crueldade, e só Deus pode nos livrar desses males. Só Ele. Glórias a Deus. Então, ele diz assim: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos. Está entendendo? A falta de pessoas assim. Mas você pode dizer, né,
de forma emotiva, de forma assim, aquela coisa de, aquele romantismo, não, mas tem muita gente boa, pois é, cuidado, 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 porque Deus, o Espírito Santo está dizendo, salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos. Nos socorra, Senhor, nos livra, meu Senhor. Só Deus pode nos livrar das pessoas más, só Ele. Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Nós podemos perceber aqui que a falsidade é uma realidade nesse mundo. É uma coisa tão evidente. Infelizmente, às vezes temos que sofrer tanto para descobrir. Então, aqui são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Então, Deus é a nossa defesa contra essa mazela. Só Deus. Nós, na verdade, não temos saída nenhuma. Fora de Deus, não existe. Porque como somos filhos de Deus, pela misericórdia do Senhor, como somos servos de Deus, entenda, quando um pai, imagine você é um pai, uma mãe, você está percebendo seu filho em perigo, com uma amizade que vai lhe trazer mal lá na frente. O que você faz? Será que você faz vista grossa aquilo ou você faz um jeito de que seu filho possa ouvir um conselho seu e ele constatar isso antes de vir a sofrer? Agora, imagine Deus. Se nós não queremos que nada aconteça com os nossos filhos, imagine Deus. Então, Davi começa aqui pedindo socorro a Deus e dizendo claramente que os de coração, os que têm o coração bom, são em número cada vez menor. Ele está dizendo isso aqui, porque faltam homens benignos. E a Bíblia diz aqui, cada um fala com falsidade ao seu próximo. São pessoas hipócritas, falsas, dissimuladas, fingidas. Tá entendendo? Pessoas que são uma coisa, mas apresentam outra coisa. Meu Deus, é grave demais. É difícil demais a gente, meu Deus, quando cai a ficha que a gente diz, meu Deus, como eu fui uma pessoa, meu Deus, imatura e não ter entendido isso antes. Pois é, mas se você passou por isso, está passando, pelo menos você está aprendendo alguma coisa. Mas Deus quer te livrar de males. Muita falsidade, muita maldade nos corações. É do coração que procedem todas as saídas da vida, todas as maldades procedem do coração. Por isso que eu vou dizer uma coisa a você, uma coisa que eu me lembrei agora, exatamente nesse segundo. Se lembra que Jesus sempre se retirava para ficar sozinho buscando a Deus? Pois é, que exemplo para mim e para você. Por que não fazemos isso com mais constância? Por quê? Porque tem tanta gente que precisam das outras para conversar o dia todo e troca ideia e fala isso, fala aquilo e tanta coisa. Fala com um, fala com o outro e deixa Deus de lado, sem entenderem que o próprio Senhor Jesus Cristo nos deu exemplo que a gente tem que muitas vezes nos afastar
afastar da multidão, das pessoas, para estarmos na presença dele, porque ali estamos guardados, estamos refugiados nele. Isso aí, isto aí é tudo. Louvado seja Deus para todo sempre. Então, são pessoas que têm o mal no coração. E eu vou lhe dizer uma coisa, é muito difícil mesmo, creia, meu Deus, é até difícil eu falar isso. É muito difícil alguém que tem um coração perverso mudar. É muito difícil mesmo. Porque, meu Deus, porque é uma coisa que a pessoa já gerou dentro dela, a pessoa já alimentou muito. A pessoa ela está acostumada com aquele coração. Então ela se sente cômoda sendo daquela maneira. Você se lembra de Judas? Entenda, ele estava com Jesus Cristo ali. Entendeu? Com Jesus ele estava, meu Deus, vendo tudo, os milagres, a misericórdia do Senhor Jesus pela humanidade, vendo o coração do Senhor Jesus absolutamente puro e limpo, vendo os milagres. Ele viu tudo, mas o mal estava dentro dele. Nada mudou ele. Você está entendendo? Então, às vezes a pessoa fica tentando mudar as outras pessoas e ela só está se prejudicando a si própria, porque está pegando um peso que ela não aguenta pegar e que pode até derrubá-la. Então, nós temos que ter prudência mesmo, porque Jesus Cristo, ele é o próprio exemplo maior para mim e para você. Ele fazia o bem ali e aquelas pessoas malignas conspirando contra ele, meu Deus. Como matá-lo, como prender o Senhor, meu Deus, como pegar o Senhor em alguma coisa errada. Tá entendendo? Eles conspiravam contra o Senhor Jesus. Você pensa que hoje é diferente? É a mesma coisa. Porque é o mesmo espírito maligno, que se une ao espírito do homem para fazer o mal. Que se une ao coração, porque há uma identificação entre Satanás e corações. Pessoas que se sentem bem sendo mais. É chocante isto, mas é verdade. Nós não podemos sentimentalizar tudo, porque nós vamos sofrer muito se assim for. Glorificado seja o nome santo do Senhor. No versículo 2, cada um fala com falsidade ao seu próximo. Meu Deus do céu, Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós. Que Deus nos livre dessas pessoas perversas, falsas. Está dizendo aqui a Bíblia. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Cuidado com o que você compartilha com as pessoas. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Há pessoas que são diabólicas no coração e que muitas vezes você abre sua vida, abre toda a sua intimidade para essas pessoas. E o intuito delas ali é só destruir, é só prejudicar. Pessoas invejosas, malignas, malditas, anátemas. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Meu Jesus Cristo, coração fingido. São pessoas de coração duplo, pessoas manipuladoras, periculosas.
Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Se lembra quando Jesus, aquele jovem, chegou perto do Senhor Jesus e disse: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: Por que me chamas bom? Bom só é um, que é Deus. Porque Jesus conhecia o coração daquele jovem. Ali tudo era elogio barato, entendeu? Não era verdade nada daquilo. Jesus disse: E os mandamentos? Ele disse: Eu sigo todos. Pois é. Você segue todos? Pois é. Agora você vai vender tudo que você tem, você vai dar aos pobres e você aí me segue. A Bíblia diz que ele voltou muito triste porque ele era muito rico. Coração dobre. Nada daquilo ali era verdade. O Deus dele era Mamon. E aí, iguais a ele, tem muitos, milhões espalhados pela face da terra. E só Deus pode nos livrar dessas pessoas, porque entenda aqui, como Davi começou esse salmo: salva-nos, Senhor, socorre-nos, livra-nos, Senhor. Ele começou dizendo isso aqui a Deus, pedindo livramento. É o que nós precisamos pedir. Que são pessoas que elas estão ali dentro delas, querendo ver a destruição da outra. As palavras, conforme diz aqui, são lisonjeiras, bonitas palavras, mas dentro ela quer ver a destruição daquela pessoa inocente. Aquela pessoa que está lidando com aquela outra com o coração aberto, limpo. Jesus Cristo de Nazaré. Davi, ele se sentia sozinho, sabia? Muitas vezes, diante de tantos inimigos cruéis, diante de uma sociedade injusta, má. Ele se sentia assim. Eram muitos inimigos. E tem pessoas hoje que dizem o quê? Eu tenho muitos amigos. Pois é. É uma ilusão. É uma emoção dizer que tem muitos amigos. Quem dera que isto pudesse ser realidade. Mas quando a pessoa diz que tem muitos amigos, ela não diz, né? Ela não diz querendo se sobressair. Ela diz alegre, saber que ela tem várias pessoas que a amam. Pois é, mas ela está ali, inocente, dizendo que ela tem muitos amigos. Na realidade, eu posso dizer aqui a você com toda sinceridade, biblicamente falando, são poucos. Quantos amigos Elias tinha? Quantos amigos Daniel tinha? Quantos amigos Moisés, Davi, Paulo, Pedro? Já parou para pensar? Abraão. Veja se essas pessoas andavam com grupos de amigos, ostentando meus amigos. São pessoas que se refugiavam em Deus, se escondiam no Senhor, para que pudessem suportar as cacetadas de muita gente. Então, Davi, ele vivia nessa sociedade injusta, né, falsa, hipócrita demais. E Deus está nos mostrando aqui, porque Deus, ele nos fala aqui, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você veja que Davi, ele era um homem simples, humilde de coração. Uma das qualidades que mais me chamou a atenção em Davi era a humildade do coração dele. Nenhum poder, nenhum título que ele tinha falava mais alto dentro dele do que a presença de Deus. Incrível. Ele estava naquele palácio cheio de honrarias
E ele disse: minha alma tem sede de Deus. A minha carne te busca numa terra seca e árida onde não há água. Parou para pensar o que significa isso? Quantos aí ostentam, têm tão menos do que tudo isso e ostentam grandeza. Acham que são alguma coisa sem Deus. A soberba é grande, mas a Bíblia diz, é uma frase que eu amo demais: a soberba precede a ruína. Todos os soberbos, você observa uma pessoa soberba, fica a observar ela. Não é para ninguém fazer nada contra ela. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Aquela pessoa vai ser arruinada. Por quê? Pela soberba dela. Porque a Bíblia afirma isso. A pessoa pode alcançar o mais alto grau, a queda vai ser ainda maior. Quanto mais alto, mais a queda é mais forte. Louvado seja Deus. Então, a Bíblia diz que falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Então, cuidado. Essa mensagem de hoje, vou lhe dizer aqui, é um alerta para a sua vida. Creia nisso, creia. É como se Deus estivesse te chamando a atenção através de uma sacudidela forte, dizendo: olha, acorda, meu servo, acorda, minha serva. Não confie, vigie, abra os olhos espirituais, porque nós temos que ver como Deus vê. E muitas vezes nós vemos como nossos olhos emocionais veem. Por isso, padecemos. Nós temos que ter prudência, muita prudência. Olha o que a Bíblia diz no versículo 3. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, porque o Senhor jogará por terra essas vidas, usando elas próprias. Então, as pessoas que falam, falam palavras lisonjeiras, mas ali o coração dela, você está entendendo? Não é, por exemplo, você elogia alguém sendo verdade. Poxa, é lindo demais isto. É tremendo isto, meu Deus. Você dizer a verdade para alguém. O que você sente que ela é, o que você vê que ela é. Você está entendendo? Você com o coração limpo e puro, é lindíssimo isto. Mas o problema são as pessoas com o coração podre, dizendo palavras bonitas para manipular, para enganar, para enredar as pessoas. Cuidado em todos os ambientes nos quais você fica, tem trabalho, ministério, igreja, parentes, vizinhos, colegas, amigos, tal. Cuidado. Funcionários, cuidado. Tenha cuidado. Essa é a palavra de Deus para você. Tenha cuidado. E é tão forte essa palavra que eu vou lhe dizer aqui, Deus vai confirmar essa palavra na sua vida. E você vai dizer: meu Deus, eu te louvo porque o Senhor me avisou tudo. Porque Deus, aqui eu pregando essa palavra, Deus está avisando tudo que está acontecendo, sem você saber. Mas Deus está vendo. E quando Deus olha para você inocente, Deus diz: vou livrar meu servo, vou livrar minha serva. Vou mostrar, vou falar. Porque às vezes a nossa emoção é tão grande que Deus fala conosco de várias maneiras, mas a gente tá ali fazendo bem, tá com emoção, então a gente acha que tá certo aquilo. Mas aí Deus vem com uma palavra mais forte, mais contundente, para que a gente pare e analise e constate
que nós precisamos vigiar muito. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. O Senhor jogará por terra todos essa língua maligna, soberba, né, que se ensoberbece de tantas coisas. Língua lisonjeira, dissimulada. A Bíblia diz que Deus cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Então, esta é uma ação que parte do Senhor. Nós não vamos fazer isso, quem faz é Deus. O que é que nós vamos fazer então? Atentar para o que Deus está falando e nos resguardar, para que não venhamos a sofrer. E venhamos a dizer lá na frente, por falta de aviso não foi, porque Deus me avisou, através do Salmo de número 12. Pois é, meu Deus. Do versículo 1 ao versículo 4, o Senhor está, meu Deus, mostrando as estratégias dessas pessoas malignas, dessas pessoas perversas. Ele está dizendo aqui, pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Meu Deus do céu, é grave demais. Talvez você pare e diga assim, será que tem gente que fala isso? Meu Deus, a Bíblia não está dizendo isso? Se a Bíblia está dizendo, porque é verdade. A Bíblia se cumpre, a Bíblia, entende, ela é prática. Nós que às vezes agimos por emoção e sofremos as consequências. Muitas vezes as consequências vêm em forma de uma decepção muito grande, uma dor, dias de tristeza, de dor. Que surpresa terrível. Porque tem surpresa, as surpresas que vêm de Deus são maravilhosíssimas. Mas as que vêm de pessoas perversas, de coração ruim, são terríveis. Louvado seja Deus. Hoje é igual a pessoas que mentem, a pessoas que não respeitam a maior autoridade que há sobre tudo e todos, que é o Senhor Todo-Poderoso. Mas pergunta aqui, quem é o Senhor sobre nós? Pessoas mentirosas, pessoas falsas, meu Deus. Pessoas que estão tão envolvidas com a antiga serpente, que elas estão tão envolvidas com a antiga serpente, que elas não têm nenhuma sensibilidade diante das coisas de Deus, nenhuma. Mas a Bíblia diz que elas vão de mal a pior. E Deus, Ele vê tudo. E Deus vem em defesa daquele que é inocente, daquele que tem um coração puro e limpo, que só quer fazer o bem. Pessoas benignas. Você é benigna? Você é uma pessoa benigna? Deus é contigo. Deus vai te guardar de todas essas pessoas mais óbvio. Não é só a gente dizer, Deus, me guarde, Deus. Tome conta de mim, Deus. O que a Bíblia diz? Vigiai e orai. E a nossa parte? Temos que fazer. É mistério que façamos a nossa parte. Louvado seja Deus. Só a justiça de Deus nos protege de todos esses males. É a nossa proteção. Sabemos que o Senhor,
Ele nos guarda. Ele nos protege. Meu Deus, isso aí é tudo. E saber que temos um Deus que nos guarda de tantos males, meu Deus. Quantos livramentos o Senhor não nos dá todos os dias. Alguns nós vemos e muitos não vemos. Porque muitas vezes, sabia, se víssemos, não suportaríamos. Porque é muita maldade nesse mundo. É muita maldade. Meu Jesus Cristo de Nazaré. Versículo 5. Agora está mostrando o livramento de Deus. No versículo 1 até o versículo 4, está mostrando como os perversos atuam. Mas no versículo 5 até o versículo 7, mostra o livramento de Deus diante dessas pessoas malignas. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Meu Deus, nós somos necessitados demais da misericórdia de Deus, do socorro de Deus. Como Davi disse aqui no versículo 1, salva-nos, Senhor. São esses necessitados. São aqueles que servem a Deus em espírito e em verdade. Os pobres são aqueles... O que uma pessoa pobre? Ela é uma pessoa necessitada. Então, quando a Bíblia fala de pessoas pobres, né? A opressão dos pobres, fala de forma literal nos pobres materialmente, mas fala também naqueles pobres que são necessitados de Deus, que são, meu Deus, conforme a Bíblia diz aqui, do gemido dos necessitados, de pessoas inocentes, pessoas que não sabem, que muitas vezes estão numa arapuca e continuam confiando. Deus quer te dizer nesse momento, em nome do Senhor Jesus, para você acordar, abra seus olhos espirituais, que Deus quer te mostrar coisas que você nem imagina, mas você tem que sair da esfera da emoção. A emoção acaba com a pessoa completamente. Deus quer que você entre no espírito, para que você possa ver claramente como Deus vê e não como o coração humano vê, que o coração é enganoso. Louvado seja Deus. Meu Jesus, porém salvo aqueles para quem eles assopram. Quer dizer aqui, está dizendo aqui, Deus colocará salvo a quem por isso suspira. Então, eles assopram, ou seja, derrubam, assopram, quer dizer o quê? Para derrubar as pessoas inocentes. Então, Deus, ele porá a salvo aquele para quem eles assopram. Eles fazem tudo para destruir, para derrubar. Mas a Bíblia diz que Deus porá em salvo, Deus dará livramento, Deus socorrerá. Está entendendo? Louvado seja Deus. Eles terão de sofrer o juízo de Deus. É Deus quem faz, não é o homem. O que nós formos fazer vai dar tudo errado. Vai ser tudo tempo perdido. Mas quando Deus faz, gente, é tremendo. A gente vê. A Bíblia diz, né? E vereis a recompensa dos ímpios. Gente, é tremendo esse Salmo 91, esse versículo. E vereis a recompensa dos ímpios.
A Bíblia diz: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Salmo 23. É tremendo. Louvado seja Deus. Deus, ele vê tudo, ele enxerga como os perversos massacram os mais fracos. Por isso que Deus se levanta aqui, que ele diz: me levantarei agora, diz o Senhor, para livrar aquele que é mais fraco, aquele que é inocente, aquele que muitas vezes nem imagina do que o outro é capaz. Por isso que eu sempre digo, é fundamental na minha vida e na sua estarmos em comunhão com Deus. Jamais, em nome de Jesus, deixarmos qualquer coisa nos separar de Deus. Jamais. Porque quando estamos em unidade de espírito com Deus, Deus sempre vai fazer algo para nos alertar, para nos livrar, para nos mostrar a verdade. Sempre Deus vai fazer. Agora, se estivermos longe dele, meu Deus, o que será de nossas vidas? É destruição completa. Mas estando bem pertinho dele, sendo um só com ele, meu Deus, estamos bem guardados. Louvado seja Deus para sempre, eternamente. Glorificado seja o nome do Senhor. Entenda, essas pessoas perversas, elas têm unidade de espírito com Satanás. Então elas terão o mesmo fim dele. Por quê? Porque elas agem conforme os atos dele. Essas pessoas são seguidoras dele. Então, elas praticam maldade e não sentem nada. Porque é segundo o coração delas, é segundo Satanás. Por isso que Deus, está nesse momento aqui. Você que está ouvindo essa palavra, creia nisso, não é à toa. Essa palavra é para mim e é para você. É mesmo. Você pode dizer, não tem nada acontecendo em minha vida, todo mundo é bom comigo, tal, tal. Não é. Deus nunca daria essa palavra para você assistir se não houvesse algo acontecendo. E Deus querendo te alertar. Por quê? Porque você serve a Ele em espírito e em verdade. Você não usa de dissimulação, nem de engano, nem de farsa, nem de hipocrisia, nem de dolo para com ninguém. Então, Deus, você tem compromisso com Deus? Não tem? Deus tem compromisso com você. Meu Deus, Deus é o seu guarda, é a sua proteção. Glórias a Jesus. Versículo 6 diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. As palavras do Senhor, ao contrário das palavras do homem perverso, são verdade, são palavras puras, são absolutas verdades. Você está entendendo? Está dizendo aqui. As palavras do Senhor são palavras puras, são palavras dignas de confiança. Deus está falando com você? Creia. Ele está falando contigo. Creia. Aqui está dizendo, as palavras do Senhor são palavras puras. Então, o que Ele está lhe falando hoje são palavras puras para você reter, para essas palavras dentro de você te protegerem da antiga serpente que está em unidade com os perversos. Porque os perversos estão em unidade com ela.
Louvado seja o nome santo do Senhor, meu Deus. Tremendo demais. A Bíblia diz aqui, olhe bem o livramento de Deus, viu? Tu nos guardarás, Senhor, desta geração, nos livrará para sempre. Deus é o nosso guarda. Louvado seja Deus. Há segurança em Deus para nos guardar dessa geração perversa, de todos os malignos. Há segurança em Deus. Há segurança nele, é nele. Se segure nele. Porque ele, a Bíblia diz no Salmo de número 59, ele é nossa alta defesa. É ele. A Bíblia diz aqui, as palavras do Senhor, desculpe, tu nos guardarás, Senhor, dessa geração, nos livrarás para sempre. Você serve a Deus, ama a Deus sobre tudo e sobre todos, o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Você é eternamente de Deus. Por isso que a Bíblia diz, desta geração nos livrará para sempre. Ele vai nos dar o livramento aqui e na eternidade. Estaremos livres para sempre dessas pessoas perversas. Louvado seja Deus. Por isso que vale a pena estarmos em comunhão perfeita com Deus, permanentemente. Despedir da nossa vida tudo que não presta, tudo que nos afasta de Deus, tudo, seja o que for, nos esforçar. É nos humilhar diante de Deus. Vamos para o final aqui, que Deus dá esse alerta. No 8, os ímpios circulam por toda parte. Olha aí, tá vendo? Quando os mais vistos filhos dos homens são exaltados. Então, os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vistos filhos dos homens são exaltados. Você está entendendo? Isso aqui tem que acontecer na prática. Então, os ímpios circulam quando os vis, aqueles que são sem valor, sem verdade, quando eles são exaltados, os ímpios circulam, têm livre acesso a tudo, mas eles vão ser derrotados pelo poder de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Essa geração, esse tipo de gente perversa, passa uma imagem do errado, mas que parece ser certo. É verdade, é incrível. São os valores trocados. Meu Deus do céu. Os valores morais, espirituais, completamente trocados. Louvado seja Deus. Você perceba uma coisa, que o que a Bíblia condena, você já percebeu que é uma prática comum em muitas pessoas e que elas são aplaudidas por esses atos pecaminosos? Já parou para analisar isso? Analise. É fácil, é só você olhar a Bíblia, conhecer a Bíblia e analisar o que está acontecendo. Pessoas vis são aplaudidas pelos atos de pecaminosidade delas, que são completamente contrários à Bíblia Sagrada. Meu Deus, é grave demais. As pessoas, elas... os valores são tão trocados que as pessoas se orgulham do que elas deveriam se envergonhar, de tanta podridão, tanta sujeira, tanta malícia, tanta maldade, meu Deus. Esse mundo é muito podre, é muito sujo esse mundo, meu Deus. E quem verdadeiramente tem a presença de Deus em si, cada dia mais percebe isso claramente e sofre por isso, sabia? É verdade. Agora você imagine Deus vendo esse mundo pior do que Sodoma e Gomorra. Muito pior. Imagine. Louvado seja Deus. Muita gente. Olha,
Analise só ao seu redor e através, né, das mídias. Pessoas que cometem coisas graves contra Deus, contra a Bíblia, são aplaudidas por esses atos malignos, pecaminosos. Gente, é muito grave tudo isso. Louvado seja Deus, mas eu quero lhe dizer algo aqui para finalizar essa mensagem. Os que estão firmes em Deus, os que estão firmes em Deus não se envolvem, não admiram essa geração, esse mundo maligno, não se deixa seduzir por ele, nem se deixa ser enganado por esse mundo. Não se deixa. Porque quem serve a Deus em espírito e em verdade, quem está firme no Senhor, sabe que tudo isso não vale nada. Louvado seja Deus. Quem está firme em Deus não se deixa levar por esse mundo vil, por essa geração perversa e má. Jamais. Quem está em unidade de espírito com Deus, meu Deus, abomina tudo que é feito, que é contra a palavra de Deus. Abomina completamente. É incrível. Porque, na verdade, a gente sente a dor de Deus dentro das nossas limitações. Somos tão pequenos, tão ínfimos, mas ver o que estão fazendo, meu Deus, dói demais. É muito podre. Mas Deus é fiel. No tempo certo, Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Ele vai agir com justiça. Então, você que assistiu essa palavra vinda da parte de Deus, fique atento, fique alerta, vigie, seja prudente, tenha sabedoria. Sua vida é inviolável, sua casa é inviolável. Cuidado. Para quem você abre sua vida, para quem você abre sua casa, seus segredos, as coisas que estão dentro de você, que são muitas vezes riquezas de Deus. Cuidado, vigie muito, 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 muito. Tenha certeza de uma coisa, se você esconder esta palavra, Salmo 12, dentro de você, duas coisas acontecerão. Deus vai te mostrar tudo claramente e Deus vai te livrar do mal completamente. No nome santo de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.